Uma noite, como sempre, eu estava voltando da faculdade e minha música favorita estava tocando em meus fones de ouvido. De repente, minha cabeça começou a zumbir tanto que perdi o equilíbrio e a noção de espaço. Eu segurei minha cabeça, minhas pernas começaram a tremer, tudo ficou preto. E então eu caí no chão e desmaiei na hora. Quando acordei, já estava no hospital. Os médicos não estavam me observando na minha cama e reagiram ao meu desmaio com bastante calma por um motivo. Graças ao meu cartão médico que eu sempre carregava comigo, eles já sabiam da minha doença. Essa doença é bastante rara e por causa dela posso perder a consciência algumas vezes por mês. Em outras palavras, estou acostumada a acordar no hospital. Viver com essa doença é muito difícil. Por exemplo, posso me machucar ao cair. Houve momentos em que acordei sem meus pertences e sem meu telefone, pois alguém os havia roubado. Eu também nunca saio durante o inverno porque tenho medo de perder a consciência e morrer de frio na rua. Os médicos do hospital me ajudaram e me disseram para ter mais cuidado no futuro. Sim, eu faria isso com prazer, mas como? Bem, eu já estava saindo do hospital quando um dos médicos veio até mim. Ele me entregou um cartão de visita e me disse para ligar para o número de telefone no verso. Segundo ele, nesse local eu poderia ter ajuda com a minha doença. Enfim, eu decidi ligar para o número indicado assim que chegasse em casa. Mas antes de ligar, decidi procurar informações sobre esse local na internet. E estranhamente, eu não consegui encontrar nenhum resultado a respeito. Eu já estava começando a duvidar se valia a pena ir até o local. Perdida em pensamentos, olhei pela janela. Pequenos e lindos flocos de neve estavam caindo do lado de fora e o inverno já estava chegando. Eu amava e odiava o inverno ao mesmo tempo, pois minha doença não me dava a chance de aproveitar essa época do ano. E foi justamente a falta de vontade de ficar trancada por vários meses que me fez finalmente ligar para o número indicado no cartão de visita. Uma voz bem séria atendeu o telefone e me passou o endereço, e no dia seguinte fui até lá. O prédio ficava na periferia da cidade, longe da minha casa, e era muito inconveniente chegar até lá. Ao me aproximar do grande portão de ferro, vi vários guardas. Eles encontraram meu nome na lista e finalmente me deixaram entrar. O local parecia mais uma prisão e não um centro científico inovador, especializado em doenças incuráveis. Eu pensei que talvez seus métodos de tratamento fossem únicos e deviam ser mantidos em segurança máxima. A cena dentro do prédio esclareceu todas as minhas dúvidas. Vi várias pessoas de jaleco branco e algum tipo de equipamento misterioso. O mesmo médico do hospital veio até mim. Ele me elogiou por minha coragem e confiança e prometeu que a partir daquele momento minha vida mudaria. Dr. Arthur, esse era o nome dele. Parecia que havia cerca de 50 pessoas. Cada um deles sofria de alguma doença grave e sonhava em se livrar dela. O médico falou no microfone e todos os presentes ouviram sua voz vindo do alto-falante. Ele disse que o remédio que íamos tomar era experimental e que isso não excluía os efeitos colaterais. Efeitos colaterais? Bem, isso era algo novo. Os pacientes começaram a falar alto, alguém até se dirigiu até a saída. Mas eu decidi ficar, pois não queria mais ser refém da minha própria doença. No final, restaram apenas 7 voluntários. Arthur nos trouxe alguns papéis que precisavam ser assinados. Eu li tudo e não havia nada de suspeito, e eu calmamente assinei o documento. O médico explicou que nos próximos dias faremos vários exames e colheríamos algumas amostras de sangue. Ele nos convidou para irmos para os nossos quartos. Bem, eu não esperava que eu teria que ficar aqui por muito tempo. No entanto, quando vi o quarto, fiquei agradavelmente surpresa. Nos dias seguintes, vários professores e cientistas tiraram sangue de nós e, por algum motivo, pediram que fizéssemos testes para identificar o nível de nossa inteligência. Até fomos colocados em algum tipo de centrífuga, parecida com aquela que os astronautas treinam. Era quase a mesma, apenas um pouco menor. Certa manhã, o Dr. Arthur bateu no meu quarto. Ele disse que havia novidades para mim e para os outros pacientes e pediu para acompanhá-lo. Arthur reuniu todos os voluntários e disse que, infelizmente, nem todos nós passamos no teste. Ele disse que apenas 2 pessoas das 7 foram selecionadas, e então ele abriu a pasta e leu os nomes. O primeiro nome que ele anunciou foi de um jovem com quem eu já tinha feito amizade, o Pedro da Silva. Nesse momento, eu já comecei a me preocupar. Depois de todos os testes intermináveis, eu realmente não queria ir para casa sem nada. Dr. Arthur ajustou os óculos e de repente disse meu nome, Julia Thatcher.
Eu dei um passo à frente, mal segurando a vontade de correr para o médico e abraçá-lo. O médico explicou que ficaremos e os outros voluntários teriam que ir embora. As pessoas começaram a protestar porque também queriam ter a chance de ter esse remédio maravilhoso. Mas então os guardas entraram e, ao vê-los, os voluntários começaram a deixar o local com relutância. O médico nos levou para outro quarto. Ele nos tranquilizou, explicando que eles tiveram que mandar embora essas pessoas porque o remédio poderia ter causado efeitos colaterais graves. Mas os resultados dos nossos testes mostraram que o risco de ter um efeito colateral era de apenas 1%. O médico então abriu um cofre. Eu vi muitos tubos de ensaio misteriosos e 2 seringas cheias de algum tipo de líquido verde brilhante. Arthur disse que agora todos os nossos sofrimentos chegariam ao fim. Nos aproximamos dele, ele deu injeções em Pedro e em mim, inserindo lentamente a vacina. Quando ele começou a injetar aquele líquido verde, senti uma coceira incontrolável nos olhos, como se tivesse caído sabão dentro deles. Pedro, por outro lado, estava agindo de forma estranha. Seu olhar se tornou de alguma forma selvagem e, de repente, ele correu até o médico para atacá-lo. Por sorte, os guardas chegaram a tempo e Pedro foi retirado da sala. Dr. Arthur disse que todos esses efeitos eram temporários e recomendou que eu fosse para o quarto descansar e recuperar as minhas forças. No entanto, um dos guardas, por algum motivo, me acompanhou até o quarto e trancou a porta com uma chave assim que entrei. O Dr. Arthur veio me ver novamente à noite, mas o médico já não era mais tão amigável quanto antes. Ele não respondeu às minhas queixas de forma alguma e, em vez disso, começou a me fazer várias perguntas. Arthur perguntou como estavam meus olhos. Eu respondi que pareciam estar queimando. O médico sorriu e de repente seu rosto mudou. Ele saltou da cadeira e começou a me insultar e me ameaçar. Ele disse que eu era apenas um rato de laboratório, que nunca mais sairia daqui. Eu fiquei chocada. Finalmente percebi o quão estúpida eu tinha sido ao chegar voluntariamente a essa clínica do mal. O medo, a raiva e o ressentimento eram tão fortes que não pude deixar de chorar. Mas o médico, ao me ver chorar, começou a rir, e várias lágrimas salgadas caíram no chão. Eu percebi que eram de uma cor esverdeada e de repente queimaram o chão. Arthur parecia claramente satisfeito com o que viu, e sem dizer uma palavra ele saiu do meu quarto. Várias perguntas me incomodaram. O que aconteceu comigo? Porque minhas lágrimas estavam queimando meus olhos e literalmente queimando tudo ao redor. Seria verdade que eu nunca mais sairia desse lugar estranho? Minha cabeça doía insuportavelmente e não havia mais forças em mim, e eu apenas tentei dormir. Quando acordei na manhã seguinte, decidi sair do quarto e descobri que a porta estava trancada. Eu entrei em pânico e comecei a bater desesperadamente. A porta então se abriu e lá estava o Dr. Arthur com 2 guardas parados na porta. Louca de raiva, corri para cima do médico com os punhos cerrados, mas um dos guardas me empurrou. Eu gritei, o chamei de mentiroso. O médico disse com um sorriso que não havia nenhuma mentira. Ele me mostrou os documentos em suas mãos. Era o documento onde coloquei minha assinatura quando entrei aqui. Aquele era o meu consentimento para a realização dos experimentos. As condições foram cumpridas e o remédio funcionou. Ele disse que eu não precisava mais ter medo de desmaiar de repente. Acontece que ele confessou que tinha trapaceado um pouco e, sorrindo, ainda disse que tinha me deixado com Pedro, não porque eu fosse a única com risco mínimo de efeitos colaterais, mas porque o medicamento deveria me afetar de uma maneira muito especial. Ele disse que meus efeitos colaterais eram muito incomuns e que eu seria muito útil para a sua organização. Ele também disse que minhas lágrimas continham um veneno super forte, que para mim aquele veneno era seguro, mas para os outros seria mortal. O médico disse que Pedro também mostrava algumas habilidades, mas que eram absolutamente inúteis para a organização. E eu fiquei chocada com o que tinha ouvido. Tudo que eu queria era apenas ser curada da minha doença, eu não queria matar ninguém. Ele ainda disse que eu teria que chorar um pouco mais, então ele me entregou um tubo de ensaio vazio e acenou para os guardas para que eu cumprisse a missão. Mas a sua ajuda já não era necessária. Eu estava muito assustada, magoada e com uma saudade insuportável de casa. As lágrimas praticamente brotaram dos meus olhos. Surpreendentemente, o veneno não corroeu as paredes do frasco. Aparentemente era feito de um material especial. Vendo que eu estava obedientemente coletando as lágrimas, o médico e seus guardas saíram. Eu fiquei lá chorando e enchendo o frasco com minhas lágrimas.
Elas continuaram pingando e pingando até que o recipiente ficou cheio até a borda. No começo eu ainda tinha um pouco de esperança de que tudo que estava acontecendo fosse apenas um pesadelo e eu logo acordaria. O médico continuou a me ameaçar e exigia que cada vez mais os tubos de ensaio fossem preenchidos com lágrimas venenosas. E eu não sabia mais quanto tempo ficaria dentro desse laboratório terrível e apenas sonhava em sair. Mas como fazer isso? A resposta veio de repente no exato momento em que eu estava entregando outro frasco. Aqui estava minha passagem para a liberdade. Então resolvi fugir, escolhendo o momento em que o frasco com veneno ainda não havia sido tirado de mim. Me esgueirei até a porta, olhei pelo buraco da fechadura e não havia nenhum guarda. Despejei um pouco do líquido venenoso no buraco da fechadura e percebi que algo estava queimando por dentro, e logo um pequeno buraco se abriu na porta. Eu a empurrei e cheguei a um corredor. Nenhum dos funcionários estava lá, apenas um monte de portas fechadas à direita e à esquerda. Algumas delas eram de vidro e atrás eu podia ver salas vazias com paredes cinzentas. Bem, estavam todas vazias, exceto uma. Eu parei e olhei mais de perto. Encolhido em um canto, lá estava Pedro sentado no chão. Então bati na porta. Pedro ouviu. Levantou-se de um salto, correu para a porta e começou a bater nela. Eu não sabia o que tinham feito com ele, mas ele se comportava como um animal e parecia totalmente fora de si. Eu fiz um gesto para ele ficar quieto, mas ele continuou batendo. Juro que queria libertá-lo, mas então uma sirene soou no corredor. Eu não podia mais me arriscar, ou então eu poderia ser pega. Olhando nos olhos vazios de Pedro, percebi que não havia mais nada do meu amigo ali e tive que deixá-lo. Os guardas já estavam muito perto. Eu tive que me esconder em algum lugar, então corri pelo corredor. De repente vi vários sacos de lixo e uma rampa ao lado deles. Sem mais nada para fazer, pulei dentro da rampa e deslizei pelo cano escuro até cair em cima dos sacos de lixo. Ao pular, eu ainda estava segurando o frasco com o resto do veneno nas mãos, mas depois o deixei cair. Tentei encontrá-lo entre os sacos, mas foi inútil. Não havia mais tempo para a procura. Eu tinha que sair dali. De repente, esbarrei em uma grade. Tentei me espremer entre as barras, mas não consegui. Foi então que percebi que minha fuga tinha acabado ali. Eu fiquei com o coração partido. Me lembrei de tudo que tive que passar e dos olhos vazios de Pedro atrás da porta de vidro. Cobrindo o rosto com as mãos, comecei a chorar. E as lágrimas queimavam a palma das minhas mãos. Então coloquei minhas mãos molhadas de lágrimas nas barras da grade. O metal começou a derreter quando as lágrimas começaram a corroê-lo. Eu consegui queimar um pequeno buraco nas barras e passar por ele, mas os guardas não conseguiriam. Para minha grande felicidade, logo cheguei na rua. Olhei em volta e de repente notei a estrada onde carros passavam de vez em quando. Um deles parou imediatamente quando o motorista me viu. Eu expliquei a ele que tinha me perdido e queria muito ir para casa. Ele perguntou para onde me levar. Eu pensei que não poderia mais voltar para casa, pois eles estariam me procurando lá logo de cara. Então perguntei ao motorista para onde ele estava indo, e ao ouvir a direção, disse que queria ir para o mesmo local. Eu esperava que a medicação mágica me ajudasse a lidar com minha doença. E agora eu teria que me esconder pelo resto da minha vida, temendo que os funcionários da misteriosa organização me encontrassem. É desesperador que minhas habilidades possam ser usadas para prejudicar outras pessoas. Onde poderei pedir ajuda? Bem, deixe aqui nos comentários as suas sugestões. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder a continuação da minha história.